instilação de fé e esperança, e, conforme nos diz Watson, que se refere fundamentalmente a este processo Caritas Veritas Inspire, de inspirar, e fundamentalmente ao processo Caritas de estar autenticamente presente, capacitar e suster a fé, a esperança e o sistema de crenças da pessoa, honrar o mundo da vida subjetivo interior, quer de si mesmo, quer dos outros. Diz-nos Watson, a presença autêntica também requer atenção plena ao momento, especialmente quando se instila fé e esperança. Uma das formas, um dos modos de sentir esperança é oferecer esperança ao outro. Muitas vezes descobrimos que neste momento, porque estamos aqui, verdadeiramente aqui, eu diria aqui e agora, nós somos a esperança. Podemos tornar-nos a esperança para alguém que está isolado, só, abandonado na prisão do seu desespero e doença, medo e sofrimento. Sendo sensível à nossa presença e tendo uma consciência caritas, podemos ser aquele que faz a diferença entre a esperança e o desespero num dado momento. Também não queria deixar de falar, entre outros, porque sabemos que todos os fatores, enfim, caritas e estes processos caritas estão interligados, mas de facto também as relações de cuidar, o fator 4, o fator Caritive 4, que explora a importância das relações, explora-as de facto também num contexto de fé e esperança. Partilho convosco um excerto de uma narrativa de um pai, de uma criança com doença oncológica, que me ficou na memória e que diz respeito a quando eu perguntei, tive o privilégio de estar com estes pais e para tentar saber o modo, digamos, como eles tinham sentido que os profissionais de saúde, não só os enfermeiros, mas os profissionais de saúde, na sua relação com eles, como é que tinham sentido influenciada a sua esperança, digamos assim. Este pai, que tinha um filho com uma recidiva e que estava internado, a mãe teve que ir para casa cuidar da outra criança mais jovem que ainda estava a amamentar, e este pai conta-me este episódio que o marcou, em termos de influência da sua esperança. A enfermeira olhou para mim. Foi uma conversa se calhar banal para ela, mas para mim afetou-me tremendamente, porque estava ali perdido durante a noite com um filho mau. O mais importante foi realmente a atitude humana dela. Foi aquela disponibilidade. Nessa altura marcou-me, porque ela teve essa disponibilidade para comigo. E no contexto desta narrativa, esta presença autêntica vivida por este pai, por parte daquela enfermeira, que viu aquele pai, e que me faz pensar também na questão ética da face de que nos fala Levinas. A face do outro interpela-nos. Gostaria também de vos falar de alguns programas, em termos das intervenções de enfermagem promotoras de esperança, de alguns programas de promoção de esperança que existem, não estão aqui todos explanados, existem programas centrados nos processos experienciais, espirituais, relacionais e cognitivos, e que demonstraram ser eficazes na superação e ajustamento dos clientes a situações adversas. Nomeadamente, temos alguns exemplos individuais, como por exemplo estes que aqui estão, de Chan et al., de Earth, de Marques, de Querido, Rostan e et al. Também. E temos também em Portugal outros, nomeadamente de grupos de ajuda mútua, portanto temos aqui programas já de grupo, digamos assim, através de grupos de ajuda mútua, de que são exemplos o programa de Xarep em Portugal, de Dagleby de 2007 e 2013 e de Madadi Sodani de 2016. São apenas exemplos. Gostaria de destacar relativamente a Portugal os programas de promoção de esperança individuais, o programa de promoção de esperança de Marques de 2014 e de Querido de 2013, centrados no fundo na promoção da esperança das pessoas com doença crónica avançada, e o outro, a promoção da esperança de cuidadores de pessoas com doença crónica avançada.
Estas atividades propostas são complementadas pelo livro de exercícios dirigidos aos clientes, pessoas doentes e famílias com doença crónica avançada. Temos também, depois, em termos de grupos de ajuda mútua, o trabalho desenvolvido pela nossa colega, a professora Zaida Xaré, promover a esperança em pais de crianças com doença crónica, é um modelo de intervenção e ajuda mútua, promotor de esperança, construído a partir de experiências de esperança de pais de crianças com doença crónica e dos fatores que influenciaram a sua esperança quando os intervenientes do estudo usufruíram de atividades desenvolvidas pelos grupos de ajuda mútua. Ora, a esperança precisa também de esperança, e porque a esperança é uma experiência partilhada, a esperança pessoal pode ser fortalecida ou enfraquecida pela esperança dos outros. Muitos autores da enfermagem o atestam, assim como também da psicologia, filosofia e até teologia. Gostaria aqui só de partilhar um excerto de um trabalho que desenvolvi com enfermeiros sobre também as suas narrativas de promoção de esperança de pais de crianças com doença crónica. E tenho aqui uma narrativa de uma colega nossa, nesse estudo, e relativamente a uma criança lactente que estava entubada, e ela dizia-me assim, portanto, como é que sentiu que tinha promovido a esperança dos pais? A minha esperança era que a criança conseguisse comer, porque já tinha assistido a outras situações que tinham sido extremamente difíceis e que se tinha conseguido obter resultados. E como já tinha acontecido, eu achava que a criança ia conseguir. Iria ser muito difícil, mas que iríamos conseguir que ela fosse para casa a comer, sem sonda. E para mim foi importante, eu tinha esperança que ela conseguisse. Como eu tinha, o que eu transmiti à mãe foi o que eu sentia. A esperança é contagiosa. E, como nos diz aquela autora, de facto, e também a esperança está ligada à espiritualidade. É fortalecida e sustentada através da espiritualidade. Diz-nos Oliver, um teólogo, que a esperança é um modo de estar no mundo através do qual o sentido de vida é afirmado face à aparente ausência do sentido de morte. A esperança é uma das 3 virtudes teologais. Na linguagem cristã é um dom divino, mediante o qual o crente se sente inclinado a confiar no cumprimento das promessas divinas, nomeadamente a promessa de salvação. Esta esperança nasce da fé cristã, mas gostaria de salientar que a esperança e a fé estão ligadas, mas não necessariamente só, digamos, considerando a fé como a fé cristã, mas sim a fé do ponto de vista antropológico. E, portanto, vê-la como uma dimensão antropológica inerente a todo o ser humano, seja ele cristão, budista, ateu marxista, ateu secularizado, porque a fé é uma estrutura de valores significativos para a existência humana que mostra a cada um o que deve fazer e como deve estruturar a sua vida, além de ser um princípio cognoscitivo que permite distinguir o que é importante para cada um. Uma outra relação da esperança é da esperança com a motivação. Diria aqui que a perspectiva cognitiva ou comportamental da esperança é evidenciada pelo trabalho clássico de Stotland, autor que define a esperança como uma expectativa maior que 0 de atingir um objetivo. E o grau de esperança é o nível desta expectativa ou a probabilidade percebida pela pessoa de alcançar um objetivo. Sendo essencialmente uma teoria da motivação, de comportamento, a teorização de Stotland sobre a esperança teve origem em teorias cognitivas da psicologia social. Um autor, Snyder, foi o principal proponente de um modelo unidimensional de esperança que se baseou no trabalho anterior e a que chamou teoria da esperança. Vários estudos têm sido baseados na sua ideia de esperança, usando escalas derivadas desta teoria para distinguir indivíduos com níveis altos e baixos de esperança. A linguagem usada por Snyder é muito característica. Segundo ele, a esperança é o processo de pensar sobre os seus objetivos e a motivação de se mover na sua direção, que constitui a agência, e os meios de alcançar esses objetivos, a que ele chama pathways. A esperança também está relacionada com o tempo, com a temporalidade. A crença de que a esperança é orientada para o futuro atravessa a maior parte das teorizações sobre a esperança, mas fundamentalmente gostaria de partilhar convosco a minha crença, que comungo com Jevne, uma psicóloga, de que a esperança é efetivamente temporal. Ela desenha-se no passado, na nossa história, na nossa biografia, é experienciada no hoje, no aqui e agora, e dirige-se para o futuro, independentemente do modo como esse futuro é percebido. Uma outra característica que eu trazia aqui é de que a esperança é, antes de mais, uma experiência humana e, por isso mesmo, subjetiva.
e por isso pode diferir entre pessoas. E porque a realidade de uma pessoa é subjetivamente experimentada, digamos que a esperança pode ser, por exemplo, realista aos olhos de quem a tem e irrealista para outros à sua volta, por exemplo, enfermeiros ou outros profissionais de saúde. Por outro lado, a esperança é resiliente, mas ela é também frágil. Diz-nos Lynch que a esperança é mais corretamente pensada, como ainda lá estando, quando tudo o resto se foi. Mesmo em situações aparentemente desesperadas que as pessoas vivenciam, a esperança poderá estar presente. Diz-nos Simpson, perdão, que parte do que faz com que a esperança seja esperança é a tomada de consciência de que nem toda a esperança é realizável, ou de que a esperança traz consigo a possibilidade do desapontamento. A compreensão atual da esperança diz-nos e sugere que ela é temporal, relacional, contextual e simbólica. Tem sempre um elemento de tempo envolvido, está sempre em relação com algo ou alguém. Em enfermagem, numa meta-síntese sobre as significações do conceito de esperança na investigação em enfermagem, Hammer, Mogensen e Hall, em 2009, reconhecem na esperança uma dimensão do ser, recurso interno que dá reforço positivo independentemente dos acontecimentos, uma dimensão do fazer, associada a metas e à consecução dos seus objetivos, uma dimensão do tornar-se, força interior que impulsiona a pessoa a viver para além do imediato, voltando-a para o futuro, uma dimensão relacional, reconhecimento como pessoa sensível a reforço positivo e relações significativas, uma dimensão dialética, esperança versus desesperança e desespero, estando estes últimos construtos ligados ao medo de morrer, e uma dimensão situacional e dinâmica, a esperança é a força motriz que estimula a pessoa a ser determinada e a agir, sendo modelada por circunstâncias mutáveis no tempo. Este dinamismo foi recentemente analisado numa outra revisão de meta-síntese proposta por Nur e Andriani, em 2019. Segundo estes autores, este movimento visa um processo de alternância entre a esperança e a desesperança, fortemente dependente do tempo e da situação contextual, e que atravessa os objetos de esperança, as etapas que constituem a dinâmica de mudança e o impacto dessa mesma mudança. E, portanto, diria que estes elementos conceituais da esperança empírica e teoricamente derivados parecem indicar que ela é multidimensional, dinâmica, empowering, central à vida, relacionada com a ajuda externa, relacionada com o cuidado, orientada para o futuro e altamente personalizada. Mas o que dizer da esperança, então, também dos profissionais de saúde? E agora dava a palavra à nossa colega Inês Beira Jorge, para partilhar connosco as suas reflexões. Obrigada. Muito obrigada. Vou pedir à professora, se calhar, para descompartilhar a tela e partilho eu agora aqui esta parte. Obrigada. Queria só perceber se estão a ver. Sim, sim, sim. Obrigada. Ok. Então, mais uma vez, boa tarde. O meu nome é Maria Inês Jorge. Queria desde já agradecer o convite da professora Teresa para participar com ela neste workshop organizado pela Rede Portuguesa da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano, e agradecer também à rede esta oportunidade de estar aqui convosco hoje. Tal como foi dito inicialmente, eu terminei o mestrado em 2021 e fui aluna orientada também pela professora Teresa Magão, no mestrado com especialização em enfermagem de saúde infantil e pediátrica. E foi neste âmbito que iniciei um estudo mais aprofundado sobre a esperança e tendo sido a esperança e os cuidados paliativos o tema do meu relatório. Dentro da área da pediatria, os cuidados paliativos pediátricos são a área que me desperta mais interesse. Portanto,
estudar a relação da esperança com os cuidados paliativos pediátricos, todo o trabalho de pesquisa que foi realizado, todos os estágios foram extremamente importantes para me consciencializar a mim e às colegas e os colegas com quem trabalho, que todos os dias na nossa prática somos promotores de esperança, e há muitas intervenções que nós implementamos no nosso cotidiano que são promotoras de esperança, e muitas vezes não nos apercebemos disso. Portanto, todo este trabalho, toda esta investigação foi mesmo para me perceber que vamos sendo sempre promotores de esperança, mesmo que não nos apercebamos. Mais recentemente, na pós-graduação em cuidados paliativos pediátricos, o tema da esperança continua a ser muito presente e trabalhado inúmeras vezes, porque é essencial dentro das equipas multidisciplinares, é essencial que consigamos transmitir às famílias este sentimento de esperança, mesmo quando as coisas se encaminham para um fim, e na comunicação. Comunicar a esperança é extremamente importante. E, portanto, se os primeiros estudos sobre a esperança foram iniciados nas décadas de 70 e 80 do século XX, na atualidade todo este estudo sobre a esperança nos cuidados de saúde se mantém pertinente e atual. E, mais uma vez, dar ênfase à investigação que é feita em Portugal e pelos estudos e pelos programas de intervenção em esperança que são feitos, que são muito importantes. Mais especificamente agora na perspectiva da esperança como um fator de resiliência. Sabendo todas as consequências que os cuidados de saúde e que os profissionais de saúde têm, e que a pandemia teve ao nível dos serviços de saúde, toda a pressão que sentimos nos serviços durante a pandemia e no pós-pandemia, que ainda estamos a sentir, pareceu-nos à professora Teresa e a mim muito interessante trazer para este workshop aquilo que poderá ser trabalhado pelos próprios profissionais para que mantenham a sua esperança, relacionando com o referencial teórico, claro, de Gene Watson. Portanto, espero nesta apresentação ser capaz de transmitir esta informação de uma forma clara. Assim, passo a apresentar a esperança no cuidado humano, a esperança como um fator de resiliência nos profissionais de saúde. Sendo Inês, sim. Será que podia colocar no modo de apresentação? Estamos a ver as suas notas. Ok, bem. Vou tentar de outra maneira, peço desculpa. Assim já está. Agora sim. Está ótimo, obrigada. Sendo um conceito, estava eu a dizer, sendo a esperança um conceito central à enfermagem, com destaque na teoria do cuidado humano de Gene Watson, através do processo Inspirar Fé e Esperança, a literatura sobre esperança na área da enfermagem especificamente, diz-nos que existem várias estratégias promotoras de esperança, que também foram faladas pela professora Teresa Magalhães anteriormente, que os enfermeiros podem aplicar diariamente na sua prática de cuidados. E estas têm uma intenção terapêutica e podem ser implementadas através do estabelecimento de relações interpessoais, do ter disponibilidade para estar e escutar, através da comunicação sensível, do estabelecimento de uma relação de confiança, através da promoção do conforto, do reestruturar as estratégias cognitivas e espirituais, através também da valorização das pequenas coisas, e a professora Teresa falou dos mimos que aquela mãe tinha falado em relação à criança que estava internada em cuidados intensivos, de ser capaz de dar alternativas através do reconhecimento das capacidades e competências do outro e fomentar o relembrar memórias significativas e que foram de esperança noutros momentos anteriores e que podem ser úteis no momento atual e na situação que
pela qual a pessoa está a viver. Em Portugal, mais uma vez pela professora Ana Querido e pela professora Rita Marques e professora dos Anjos Dix, foi desenvolvido um programa de intervenção em esperança para pessoas com doença crónica avançada, e nesse programa é também sugerido o desenvolvimento de um kit de esperança que as pessoas podem transportar consigo, e é também a realização de um diário de esperança e através da narrativa de cartas terapêuticas, por exemplo, de gratidão, que são também altamente promotoras da esperança do indivíduo. Na área da pediatria, a professora Teresa também falou, a professora Zaida Xarep, do seu modelo de intervenção e ajuda mútua promotor da esperança, que teve em conta a investigação da promoção da esperança de pais de crianças com doença crónica, onde identifica fatores promotores da esperança, fatores ameaçadores, e também fala sobre a esperança enquanto um fator de resiliência, relacionando aqui com os recursos internos de cada indivíduo, para que lhe permitem vivenciar essa mesma esperança. E dentro dos fatores promotores da esperança, estes ajudam a orientar para a vida, para o futuro, e passam muito pelo estabelecimento de uma relação com outros pais que estão a vivenciar uma situação semelhante, o traçar de objetivos e metas que sejam alcançáveis, tendo em conta a situação que estão a viver, o trabalhar soluções e alternativas, como também tínhamos falado antes. Enquanto fatores ameaçadores da esperança, conseguem identificar-se aqui neste modelo as dúvidas da autoeficácia dos pais, a incerteza em relação ao futuro, a não aceitação da situação que estão a vivenciar com a sua criança, o não cuidado de si e as relações conflituosas que podem retirar a esperança. Relativamente à esperança enquanto um fator de resiliência, destacam-se aqui os recursos internos como o reconhecimento do crescimento pessoal ao estar a vivenciar toda a situação de doença da criança, com doença crónica, a autoeficácia percebida dos cuidados, o reconhecimento das competências dos próprios pais ao longo do tempo e das competências que a criança também vai adquirindo ao longo do tempo. Portanto, esta é toda uma investigação feita em Portugal. E na preparação para este workshop, a professora Teresa partilhou comigo este artigo e após a sua leitura e análise, considerámos ser bastante pertinente também, porque permite olhar para a teoria do cuidado humano junto dos profissionais de saúde. E é atual não apenas porque ainda estamos no pós-pandemia a lidar com todas as pressões sobre os cuidados de saúde e sobre os profissionais de saúde, mas também porque reconhece essas pressões que já tínhamos antes e incertezas aos quais estamos diariamente sujeitos durante a nossa prática clínica. E este artigo em particular tem o objetivo de apresentar um modelo de construção de resiliência, tendo em conta a ciência do cuidado unitário, utilizando também as bases da psicologia e das neurociências para dar ainda mais valor a este modelo, tendo então por base a ciência do cuidado unitário de Gene Watson. No artigo, especificamente, a resiliência vem definida como sendo a capacidade psicológica de cada pessoa para se ajustar, para adaptar e recuperar rapidamente das dificuldades, sem que existam consequências psicológicas como o medo, a depressão, a ansiedade, o desenvolvimento de stress pós-traumático ou mesmo o burnout, que podem aqui influenciar muito a forma como cuidamos do outro e podendo eventualmente levar à desumanização destes mesmos cuidados. A construção deste modelo tem então por base, como podem ver, 6 estratégias que estão definidas, estão explicitadas na ciência do cuidado unitário, que são o amor, a envolver o amor, gentileza por si e pelos outros, nutrir relações interpessoais e intersubjetivas, aprofundar o sentimento de pertença e o uso criativo do self, equilibrar a autoaprendizagem, a autoperceção e a evolução da consciência de si, perdoar e libertar a negatividade, inspirar, manter fé e esperança. Portanto, o artigo começa por reconhecer que os profissionais de saúde estão sujeitos a situações de stress e eventos traumáticos e de doença, e todas estas situações estressantes e de incerteza
podem levar, desculpem, podem levar a sobrecarga da própria pessoa, como dos serviços, e assim colocar em causa a sua própria resiliência. Reconhece também que, por todas estas características que já disse, o grupo profissional dos profissionais de saúde é daqueles que têm o maior risco de desenvolvimento de burnout, e mais uma vez com consequências para o próprio e para os utentes que usufruem desses cuidados, podendo levar a situações de não só de insatisfação profissional e ocorrência de erros, mas mesmo de completo desapego e desistência da própria profissão. Assim, o bem-estar profissional é essencial para promover a qualidade dos cuidados e ajudar os profissionais de saúde a adotar estratégias cognitivas e comportamentais saudáveis que lhes permitem desenvolver e manter a sua resiliência, foi o objetivo deste estudo. Um modelo, aqui só dar destaque ao inspirar e manter fé e esperança, que vamos desenvolver um bocadinho mais à frente. Este é um modelo que é proposto pelos autores, portanto, pegando na investigação realizada na área da psicologia e das neurociências e pegando também na ciência unitária de Watson, escolheram estas 6 estratégias, desenvolveram atividades relacionadas com cada uma das estratégias, com o objetivo de aumentar a resiliência dos profissionais de saúde. E, peço desculpa. E com a aplicação deste modelo, o objetivo é mesmo evitar que haja desenvolvimento de ansiedade, depressão e de burnout, aumentando o sentimento de pertença e de realização profissional de cada um destes profissionais. Mais especificamente, para cada uma das estratégias, esta foi uma tradução livre que fizemos das estratégias e de algumas das atividades, que vou passar a ler, depois dando um bocadinho mais de ênfase à estratégia do inspirar e manter fé e esperança. Portanto, relativamente à estratégia de envolver amor, gentileza por si e pelos outros, são sugeridas atividades como ser gentil e mostrar empatia para consigo e com os outros, honrar as contribuições dos outros, retribuir às comunidades através do voluntariado. Na estratégia de nutrir relações e conexões interpessoais e intersubjetivas, são explicitadas atividades como conectar-se com pessoas de confiança e compassivas, ser responsiva às necessidades e sentimentos dos outros, construir e manter relações de caring healing. Na estratégia de aprofundar o uso criativo do self e o sentimento de pertença, foram explicitadas atividades como aceitar por meio da empatia e a autorrevelação habilidosa, validar as experiências subjetivas, criar uma atmosfera de pertença e encorajar o envolvimento profundo nas tomadas de decisão. Na estratégia de equilibrar a autoaprendizagem, a autoperceção e a evolução da consciência de si, foram sugeridas atividades de reconhecimento da singularidade dos outros, estabelecer objetivos e metas que sejam realistas, mais uma vez ser compassivo consigo mesmo, na valorização do perdão e libertar a negatividade. As atividades propostas são de aplicação de uma reestruturação cognitiva de forma a manter o foco para se manter sempre positivo e praticar mindfulness de forma a libertar essas emoções negativas e mais especificamente, olhando em pormenor e dando ênfase então a inspirar fé e esperança, as atividades propostas foram a prática de ações positivas e gratificantes, uma vez que, isto agora já com a justificação das neurociências e da psicologia, que aumentam o volume da matéria cinzenta do hipocampo e do neocórtex, que são efetivamente áreas responsáveis pela memória e pelo pensamento crítico. Sermos capazes de apreciarmos o que temos na vida e sentirmos-nos gratos, uma vez que a gratidão influencia muito positivamente a nossa saúde mental e física, promovendo assim também a autoestima. A renovação do sentimento de propósito, de forma a usá-lo como bússola interna, para reencontrar a paixão naquilo que nós fazemos enquanto profissionais de saúde. E quando existe um propósito, o sentimento de esperança aumenta e sentimos mais realizados, e aqui claramente aumenta também o nosso sentimento a nossa capacidade de resiliência.
no confronto frequente com o sofrimento humano, com as dificuldades e com as adversidades do dia a dia, manter a consciência de que estas são temporárias e que têm um fim, e podemos também inspirar fé e esperança em nós e nos outros, honrando o mundo interior e subjetivo de cada um, promovendo a nossa integridade e a dos outros, estando abertos às possibilidades da espiritualidade, do desconhecido e permitir que ocorram milagres. De referir que a definição dos objetivos, das atividades que foram referidas a outras estratégias, como, por exemplo, a definição de objetivos e metas realistas, na literatura em enfermagem, muitas destas atividades vêm relacionadas com a promoção da esperança. Portanto, tudo isto está muito interrelacionado. Outros dois artigos que encontramos, e aqui foram especificamente, e encontramos no site da Watson Caring Science, especificamente relacionados com a pandemia e na promoção do autocuidado dos profissionais de saúde para manter a sua resiliência durante a pandemia e que se mantém extremamente atual. E estes falam sobre a necessidade de melhorar a resiliência dos profissionais de saúde, utilizando a ciência do cuidado unitário, e vem reforçar esta necessidade de autocuidado, de autoconhecimento dos profissionais de saúde para que sejam mais capazes de cuidar do outro da melhor forma. E o primeiro artigo, que está à esquerda, reforça que o distresse moral sentido durante a pandemia, e eles aqui, os autores falam em distresse moral como definido como saber a coisa certa a fazer e saber enfrentar todos os constrangimentos institucionais, mas ainda assim todo o procedimento, e há procedimentos que tornam difícil nós fazermos a coisa certa no momento certo, e eles falam muito disso. Portanto, o distresse moral, a falta do equipamento de proteção individual na altura, a necessidade de reorganizar os recursos humanos, as equipas, os serviços, o constante contacto com a morte, apesar de todos os esforços nos cuidados, na altura o desconhecimento sobre o comportamento do vírus e a própria evolução da pandemia, fez com que os profissionais de saúde se tornassem um grupo muito vulnerável ao desenvolvimento de doença, tanto ao nível físico como mental. Assim, ao longo do artigo são sugeridas atividades de autocuidado baseadas em cada um dos processos de Clinical Caritas, e mais especificamente no que ao inspirar fé e esperança diz respeito, é sugerido como ponto de partida que os profissionais de saúde sejam capazes de examinar as suas próprias crenças e continuar a praticar atividades espirituais para se reconectarem consigo próprios e serem capazes depois de dar ao outro nos cuidados. Atividades como aprender a escutar com intencionalidade, sem julgamentos, honrando aqui o sistema de crenças do outro, e ser capaz de criar momentos de silêncio e de reflexão. No segundo artigo, que vem explicitado à direita, é mais um modelo, foi mais a descrição da implementação de um projeto num hospital universitário dos Estados Unidos, onde 16 Caritas Coaches foram mobilizados para implementar atividades de autocuidado dentro de uma instituição em particular durante 7 semanas, criando assim uma relação de cuidado transpessoal com os profissionais de saúde. E estas atividades passaram por práticas de autocuidado como o mindfulness, a expressão de gratidão, a expressão de afirmações positivas diariamente para consigo e para com os outros, a respiração, a pausa para uma respiração intencional e o uso de aromaterapia. E os resultados obtidos nesta implementação deste projeto foram extremamente positivos, uma vez que as necessidades de autocuidado dos profissionais de saúde e da sua resiliência foram aumentados. Portanto, conseguiu-se mudar ao nível institucional de um ambiente de medo, de fadiga, de stress, para um ambiente de conexão humana, de intenção consciente, de presença atenta e cuidadosa e carinhosa, para um ambiente de gratidão e de propósito, melhorando o bem-estar e a resiliência dos profissionais de saúde, mas essencialmente melhorando significativamente a experiência de cuidado dos utentes
deste hospital. Este último artigo não refere especificamente atividades relacionadas com inspirar fé e esperança. No entanto, todas estas atividades que foram descritas, de autocuidado, têm este potencial de aumentar a resiliência e, assim, aumentar a esperança dos profissionais de saúde. E ser resiliente é ser mais esperançoso e vice-versa. Portanto, mais uma vez, estas atividades estão todas interligadas, não só com a resiliência, mas também com a esperança, e andam à volta. E têm sido publicados muitos outros artigos relativos à pandemia e todas as consequências no pós-pandemia, que reforçam a necessidade dos profissionais de saúde serem capazes de cuidarem de si próprios para serem depois melhores cuidadores dos seus utentes. Reforçando assim a humanidade e a humanização dos nossos cuidados. Dou por terminada a minha apresentação, ficam aqui as referências bibliográficas. Não sei se a professora Teresa tem alguma coisa a acrescentar. Estou sem som, peço desculpa. Não, de momento não tenho a acrescentar, obrigada Inês. Eu penso que fundamentalmente agora daria talvez a palavra à professora Emília para, digamos, dar por terminada talvez a gravação também e preparar-nos para o trabalho do grupo, certo? Sim, sim, sim. Eu agradeço imenso à professora Teresa e à enfermeira Inês por a esperança que nos vieram trazer neste momento, neste fim de dia. Nós iríamos então passar, as vossas comunicações foram fantásticas, permitiram-nos realmente ter esperança que nós conseguimos mudar o nosso dia, cada dia da nossa vida, em cada situação, em tudo o que nos acontece, a nossa atitude a ser determinante, a nossa atitude pessoal, mas nós enquanto cuidadores também, como podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E isso é realmente extraordinário. A professora Teresa, com um brilhante ensaio teórico que nos trouxe todos os conceitos, que mobilizou e que também domina e que nos ajudaram a ter uma visão diferente, porque quando pensamos na esperança, pensamos, eu lembrava-me, antes de vir fazer esta moderação, eu utilizei, para além da nossa querida Jean Watson, que nos inspira em cada coisa que escreve, em cada coisa que diz, na forma como o diz, na forma como está, mas trago para aqui precisamente um dos artigos que mobilizou também, da Christine Swanson, em que ela reestruturou o seu modelo e posteriormente apresentou como o manter a fé, manter a crença, manter a esperança como sendo o central em termos do cuidar. O que nós cuidamos, a essência do cuidar, o central seria exatamente este manter a fé e manter a esperança. Eu penso que nós, são umas palavras mesmo de agradecimento muito breves, e à enfermeira Inês, que nos trouxe este trabalho, como dedicarmos-nos a ler, e neste caso, nesta pesquisa, sobre artigos que estão publicados, fantásticos, e como nos ajuda neste caminho de reflexão, de interiorização, de conhecimento e efetivamente de transformação no sentido de acreditarmos, palavras tão simples e os testemunhos que a professora Teresa também trouxe, que nós ouvimos e que estava a ouvir os seus testemunhos e a dizer esta sensação de que eu já ouvi isto em vários contextos, mas como lhe dar importância, como lhe dar voz, como lhe dar visibilidade, e foi efetivamente fantástico
foram realmente maravilhosas na vossa forma de comunicar, o entusiasmo com que o fizeram, a paixão que vocês demonstraram naquilo que transmitiram. A nossa gratidão pelos vossos testemunhos, pela vossa reflexão que nos trouxeram.